Olá, amigo, tudo bem? O tema de hoje é Transformados por Jesus. E vamos tomar como texto bíblico base para essa meditação Atos capítulo 9, versos 17 a 20. Mas antes de ler esse texto, eu convido você a orar comigo. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Por favor, que a mesma ilumine a nossa mente para entendermos recados teus que o Senhor quer colocar no nosso coração. Nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Em Atos, capítulo 9, versos 17 a 20, eu leio: Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. E levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Vivemos em uma sociedade em constante transformação, onde as mudanças acontecem a uma velocidade gigantesca, difícil de acompanhar. As transformações em áreas como a educação, a medicina ou a tecnologia são impressionantes, mas também complexas de serem acompanhadas. Basta observar como os meios de comunicação pessoal se transformaram rapidamente nos últimos tempos. E apesar de tudo, algo parece permanecer inalterado, ou pelo menos resistente a grandes mudanças. Sabe o quê? O ser humano. Embora tudo ao seu redor se transforme, ele ou ela continuam sendo os mesmos de sempre. Frágil, instável, emocional, empreendedor, um constante lutador por sua sobrevivência e destinado à morte. Os registros históricos mais antigos da humanidade nos relatam situações que ainda hoje nos são familiares. Filhos desobedientes, governantes tiranos, abusos de poder, conflitos entre homens e mulheres, infidelidades, pais e mães carentes de amor e sociedades dispostas a se aniquilarem mutuamente. E essa realidade não mudou com ou sem tecnologia avançada ou inteligência artificial. Ela continua sendo a mesma. Então, o propósito dessa mensagem de hoje é afirmar que somente Jesus Cristo pode produzir transformação pessoal e global, transformação que nós tanto ansiamos. Para atingir esse propósito dessa meditação, nós vamos pensar em 3 passagens bíblicas sobre o que o Senhor Jesus fez no passado, o que ele faz no presente e o que ele fará no futuro. A primeira das passagens bíblicas eu já li com você, e ela nos mostra como Jesus foi capaz de transformar vidas. A especialidade do Senhor Jesus foi transformar vidas. Esse texto que eu li para você refere-se à grande transformação de Saulo de Tarso, que se tornou o apóstolo Paulo. Porém, antes disso, o Senhor Jesus também já tinha transformado João, o filho do trovão, em um discípulo do amor. Tinha transformado Pedro, o mensageiro de Satanás, em Pedro, o mensageiro do Senhor. Transformou uma prostituta em uma mulher virtuosa. Ressuscitou Lázaro, dando-lhe vida novamente. E transformou um grupo de 11 amigos medrosos em um grupo que revolucionou o mundo e o impactou até hoje. O Senhor Jesus tinha a especialidade de transformar vidas. Além das transformações ou conversões mencionadas, a Bíblia registra muitas outras, e através dessas histórias nós podemos aprender algumas lições importantes. A primeira delas, nós somos transformados pelo Espírito Santo. Embora o Senhor Jesus tenha transformado Paulo, ele o fez mediante o poder do Espírito Santo. Embora o Senhor Jesus tenha o poder de transformar vidas, o responsável por produzir transformações e mudanças no ser humano é Deus, o Espírito Santo. Segundo, somos transformados através de um processo. O Senhor Jesus transformou as pessoas ao longo do tempo. Seus discípulos passaram mais de 3 anos com ele para serem transformados. No caso de Paulo, desde o encontro dele com Estevão e com o Senhor Jesus no caminho para Damasco, até a primeira viagem missionária dele, deve ter se transcorrido pelo menos 13 anos. Ou seja, para que Paulo fosse transformado de inimigo do Senhor em evangelista do Senhor, Deus usou pelo menos 13 anos. O longo do tempo, um processo. Terceiro ponto, todos nós podemos ser transformados. Não existe caso perdido, nem pessoa que não possa ou não deva ser transformada por Jesus. Paulo era irrepreensível perante a lei judaica, ou seja, perante a lei de Deus, mas precisava ser transformado.
E quarto ponto que aprendemos das transformações que Jesus fez é que nós somos transformados para cumprir os propósitos de Deus. Às vezes a transformação não é para que a pessoa seja melhor do ponto de vista dela, não é o que a pessoa quer ou espera. Paulo foi transformado de diversas maneiras, de saudável para doente, de rico para pobre, de livre para perseguido, mas o mais importante é que ele foi transformado em um instrumento valioso para os propósitos de Deus. A capacidade do Senhor Jesus de transformar vidas é realmente incrível. Ele tem o poder de mudar pessoas do mais profundo do seu ser, transformando-as em nova criatura. Essa transformação interior é a evidência mais clara do poder e do amor de Deus em ação. Agora sabe o quê? Jesus pode transformar a sua vida. A segunda passagem bíblica na qual eu quero meditar aqui com você vem de Filipenses capítulo 1, verso 6, que diz assim, ó: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A boa obra de Deus e a boa obra que ele inicia em seus filhos é a obra da transformação. Deus deseja nos transformar de seres humanos destinados à morte em seres humanos destinados à vida. É através da graça dele que ele permite que o Espírito Santo toque e transforme as nossas vidas. E a esse respeito, há muitas promessas na Bíblia, mas, sobretudo, há também muitos testemunhos na história que comprovam que isso é uma realidade. John Wycliffe, Martinho Lutero, John Newton, Guilherme Miller, José Bates, John Andrews, por exemplo, são exemplos claros do poder de Deus. Apesar de suas imperfeições, essas pessoas tornaram-se figuras destacadas na missão de Deus. Embora, do ponto de vista natural e lógico, não parecessem destinadas a servir a Deus, elas o fizeram com grande eficácia. Antes de suas conversões, alguns deles estavam presos no vício e no pecado. Por exemplo, Newton comercializava a vida humana vendendo escravos. Miller parece ter trilhado os caminhos do ateísmo e do deísmo, e diz que ele até chegou a ser maçom. Porém, Deus o transformou em um mensageiro da verdade para o tempo do fim. Esses exemplos, junto com muitos outros, demonstram como o poder de Deus pode mudar vidas. O Senhor Jesus pode fazer milagres na vida das pessoas, levando-as a cumprir sua grande missão no mundo. Sabe, no século XIX, um dos maiores defensores do ateísmo naquele século, Brother Lawth, desafiou um dos maiores pregadores daquele século, Hughes. Ele o desafiou a debaterem se os argumentos cristãos ou se os argumentos ateus, quais eram os mais válidos, os argumentos cristãos ou os argumentos ateus. E aí o pastor Hughes aceitou o desafio com uma condição, de que ambos trouxessem ao local do debate, cada um, 100 pessoas transformadas para melhor, graças aos seus ensinamentos. O pastor Hughes traria 100 pessoas transformadas para melhor graças ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas aquele ateu não conseguiu nenhuma pessoa que tivesse sido transformada para melhor pelo Evangelho da descrença. O ateu nunca conseguiu cumprir sua condição, o debate nunca aconteceu. Hoje nós podemos escutar centenas de testemunhos através de sermões dos grandes pregadores cristãos e outros que demonstram que o cristianismo adventista é usado por Deus para transformar vidas. E dessa realidade nós podemos aprender o seguinte: primeiro, a transformação é uma prova tangível da existência de Deus. Nesse mundo onde para muitos parece que Deus não existe, o ser humano transformado torna-se a maior prova da existência de Deus, mesmo quando não há evidências científicas para mensurar alguma coisa ou quando as evidências científicas podem parecer insuficientes. Segundo, os testemunhos de transformação são uma realidade. Pode até haver quem duvide até mesmo de Deus, mas a realidade de uma pessoa transformada não pode ser negada. Talvez você que está olhando esse vídeo aqui, talvez você mesmo seja testemunha de vidas que foram transformadas, milagres em mudanças de vidas,
de quando Cristo tocou a vida de alguém. Porque quando Cristo toca a vida de alguém, ele nunca a deixa igual. Terceiro, a transformação interna é a mais importante para Deus. A transformação interna é a mais crucial. Deus muda a nossa condição econômica, o nosso status social, ele muda. Mas a maior mudança é aquela que ocorre no coração. O egoísta se torna generoso, o orgulhoso se humilha, o mentiroso se torna mensageiro da verdade. A transformação é uma ação sobrenatural. Os seres humanos podem controlar atitudes, sentimentos, emoções, mas somente Deus pode produzir uma verdadeira transformação. Nós não precisamos lutar sozinhos. Deus pode fazer um milagre que você não pode. Meu querido. E a quinta lição sobre essa transformação que Deus pode fazer hoje em nós é a de que a transformação é algo que já está acontecendo em você. Nós devemos acreditar na capacidade de Deus e na capacidade que Deus tem de transformar nossas vidas. Nem sempre percebemos o trabalho que Deus está operando em nós, mas nós devemos acreditar que Deus está fazendo a obra dele. A nossa tarefa é estar em comunhão diária com ele e em comunhão pelo menos semanal com os filhos dele, os nossos irmãos. É provável que você não perceba aquilo que Deus está operando em você. Mas, por exemplo, o fato de nós estarmos aqui nesse vídeo, eu falando para você e você parado pensando sobre Deus, nesse momento de reflexão, já é evidência suficiente de que Deus está trabalhando em mim e em você. Portanto, você e eu somos agora e seremos muito mais amanhã evidências vivas do poder que o nosso Senhor Jesus tem de transformar uma vida sem sentido em uma vida cheia de propósitos. Como se lê no texto bíblico, Cristo está completando a obra que iniciou em cada um de nós. Terceiro, Jesus pode transformar tudo. Jesus transformou vidas no passado, Jesus pode transformar sua vida e Jesus pode transformar tudo. Portanto, o último texto sobre o qual eu quero pensar aqui com você é aquele que está lá em Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 5, que diz: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada como noiva para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus estará com eles, e Deus estará no meio deles. Eles serão povos de Deus, e lhes será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não haverá luto, nem morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Escreve, eis que faço nova todas essas coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A transformação que Deus realizará em breve enche nossos corações de esperança e emoção. Segundo a Bíblia, esse evento trará consigo mudanças impressionantes no nosso planeta e na nossa vida. A transformação que Deus produzirá no fim dos tempos será marcada pela chegada do reino de Deus ao planeta Terra. Nesse reino não existirá sofrimento, nem injustiça, as lágrimas serão enxugadas, a alegria será eterna, e essa transformação também incluirá a ressurreição dos mortos e a glorificação dos corpos dos crentes. Nesse momento, Deus também produzirá a derrota definitiva de Satanás, pois a Bíblia garante que o maligno será vencido e que o mal será erradicado completamente
da criação de Deus. Ou seja, a transformação que Deus produzirá no final dos tempos é um evento glorioso, cheio de bênçãos para aqueles que confiam nele. Pensar naquele momento deve nos encher de alegria e expectativa, pois sabemos que um dia viveremos em um mundo perfeito e sem pecado. Esse é o grande momento esperado por todo filho de Deus, quando nosso Senhor fará novas todas as coisas. Este é o grande dia da transformação final. E enquanto esperamos e reclamamos o cumprimento dessa promessa, nós devemos pensar no seguinte, em pelo menos 4 coisas. Primeiro, a transformação final começa hoje, de forma individual. Embora não possamos negar que o mal e o ódio existam, Deus pode começar nos transformando em pessoas amorosas, compreensíveis, que funcionem como remédio para aqueles que carecem de empatia. Segundo, a transformação final para uns significa vida e para outros morte. Embora Deus tenha providenciado para a salvação de todos, nem todos aceitarão aceitá-lo como seu Senhor. Nem todos querem viver sob suas leis, fazendo delas a única autoridade de suas vidas. Isso fará com que muitos não participem da salvação. Terceiro, a transformação é uma realidade inegável, garantida. A certeza de que nosso Senhor Jesus, no passado, criou um mundo sem pecado, garante o futuro. A ressurreição dele garante a eliminação da morte. Portanto, temos a promessa da transformação final garantida e assegurada. E, por quarto ponto, a transformação final exige o nosso compromisso. Se deixarmos Deus moldar os nossos corações, poderemos ser participantes da realidade futura. Se nos rendermos à transformação que Deus quer manifestar hoje em nossas vidas, certamente e pela graça de Deus, seremos incluídos nesta tão esperada transformação futura. Cristo virá em breve e com ele uma realidade totalmente transformada. Muitos farão parte desse momento, muitos desfrutarão desse novo mundo. Pela graça de Deus, podemos fazer parte desse mundo novo se nós decidirmos agora começar a deixar que ele faça a sua obra de transformação em nós. Então, o que nós podemos concluir? Hoje nós fomos lembrados do poder que o nosso Senhor Jesus tem para nos transformar. Isto é, para nos salvar, para nos dar a vida em vez de morte. Deus pode nos dar um coração novinho que sabe como amar e deseja obedecê-lo e fazer a vontade dele. Deus produziu milhões de transformações durante a história desse mundo, mas hoje, diante dos nossos olhos, Ele está produzindo milhares de transformações a mais, e essa é a garantia que Deus pode fazer de nós pessoas felizes para pessoas mais felizes ainda, não pelas coisas que podemos ter graças a Ele, mas pela pessoa que podemos nos tornar pelo poder dele. Todas as pessoas que foram ou estão sendo transformadas por Deus, em breve viverão no novo céu e na nova terra que o nosso Senhor Jesus prometeu. A maior garantia de que um dia Deus transformará esse corpo mortal em um corpo revestido de imortalidade é que hoje Ele está transformando este coração. Ele está transformando meus sentimentos, meus motivos, as leis que governam a minha vida. Você quer fazer parte desse mundo novo onde não haverá nem morte, nem dor, nem nada que envolva sofrimento? Se seu desejo é fazer parte desse mundo transformado, deixe que o Senhor Jesus transforme hoje a sua vida e as leis que governam a sua vida. Se você decidir deixar que o Senhor Jesus transforme hoje a sua vida, você vai decidir também deixar de viver para o mundo e vai querer viver em comunhão diária com Ele e pelo menos em comunhão semanal com os filhos dele, os seus irmãos em Cristo.
Então, meu querido, por favor, entregue hoje a sua vida ao Senhor Jesus e decida fazer parte da igreja dele. Esse é o seu desejo, então eu quero orar com você. Querido Deus, muito obrigado pela sua capacidade em transformar-nos para melhor, em transformar esse mundo para melhor. Nos entregamos a Ti para que o Senhor faça essa obra de restauração. E assim o fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz.